A gente vai começar a palavra dessa noite aqui. Eu sei que a vida de hoje é uma vida muito corrida. Quantos concordam comigo? Nossa vida é uma vida muito corrida. As coisas, né, as demandas da vida, elas nos empurram. E a gente acaba fazendo as coisas no automático. Você levanta, você já vai direto, né? Tomar banho. Tem gente que toma banho logo de manhã, eu gosto, não sei se é o teu caso. Tem gente que toma banho logo de manhã, vai lá, escova o dente, coloca a roupa e tem que sair, tem que levar as crianças no colégio. E você vai fazendo, daqui a pouco, você vai para o teu trabalho, é a hora de almoçar e as coisas vão acontecendo e elas vão te empurrando nessas demandas assim, forte. E isso aí é uma coisa que acontece com todos nós, é ou não é? A gente está nesse mundo e a gente tem as nossas obrigações e não tem nada de errado nisso. E eu entendo cada um que fala comigo: pastor, mas a vida é corrida, eu não estou tendo tempo para isso, não estou tendo tempo para aquilo. Por quê? Porque eu entendo, porque eu também passo pelas mesmas coisas. E a gente acaba deixando de fazer as coisas importantes para se dedicar só nas coisas urgentes. Quer ver? Eu quero apontar e dar uma profundidade um pouquinho mais nisso, o que é importante e o que é urgente. O urgente é tudo aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, e a gente tem um cronograma que a gente tem que respeitar todos os dias. Um dia que você abre mão de fazer, aquilo vai acumulando, daqui a pouco você está todo atarefado porque você não fez, deixou de fazer ou jogou para outro dia ou para outra semana, e daqui a pouco aquilo vai te empurrando. Por quê? Porque é urgente. E o urgente, ele vai chegar uma hora que ele vai te falar assim: agora você vai ter que atender isso aqui e você vai ter que parar tudo. E o contraponto aqui disso é o que é importante. E às vezes a gente se dedica mais no que é urgente do que as coisas que são importantes. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui de coisas importantes. Você conversa com uma pessoa e você já deve ter passado por essa experiência, e eu também sou assim quando converso com pessoas, e a pessoa fala de fazer exercícios. Aí fala assim, entrar numa academia, malhar, acordar cedo. Você não concorda quando a pessoa está falando contigo ou você falando com ela que isso é muito importante? Sim ou não? E você faz exercício? Não, muitos não. Eu estou falando aqui daqueles que concordam que isso é muito importante, mas falam assim: é o meu caso, eu passei aí 2018, a gente está no finalzinho aí, né? Já vai entrar daqui a pouco no mês de dezembro, e eu estou desde o começo do ano, que eu e Priscila demos uma parada de fazer exercício, e eu estou desde o começo do ano: Priscila, a gente vai voltar, porque isso é importante. Priscila, a gente vai voltar. Um mês passou, aí daqui a pouco passa 2 meses, e se passaram 3 meses, eu estou até hoje, acho que chegou no final do ano. Priscila, isso é importante, a gente precisa voltar a fazer, e a gente acaba não fazendo. Quer ver a igreja? Eu converso com pessoas no gabinete, e a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, o urgente na minha vida, as demandas da vida, elas não estão proporcionando tempo para eu vir à igreja. Por quê? Porque eu tenho que atender o urgente, pastor. Eu estou em 2 empregos, pastor. Eu tenho que sustentar minha família. Eu estou visando deixar alguma coisa para os meus filhos. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, pastor. E aí eu pergunto: vem cá, mas você entende que está na igreja, se enchendo da palavra, Deus falando, né, renovando a nossa mente, para a gente experimentar a transformação que Deus quer para nós? Você entende que isso é importante? Todos eles, até hoje, já fiz mais de 1000 gabinetes, todos eles falam assim: pastor, é muito importante, mas na hora de chegar e falar, eu vou dar prioridade para o importante, e vou tentar equilibrar aqui o meu urgente, a pessoa não dá, a pessoa deixa o importante de lado, e acaba priorizando o quê? O urgente. E o urgente, eu estava falando hoje com uma pessoa, o urgente, quando a gente só se dedica no urgente, o urgente são as coisas naturais. E as coisas naturais têm uma hora que você enfraquecido na sua vida espiritual, né? Porque quando você vem aqui, você está fortalecendo o seu homem espiritual, de maneira genérica. O Washington aqui, agora que eu vi, rapaz, legal, hein? Primeira vez que você vem?
Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse rapaz. Ele, a última vez que ele pisou aqui era Playhouse, era ou não era? E hoje eu estou vendo o Austin aqui. Legal, Austin. Amigo de infância. Graças a Deus, hoje está aqui recebendo a palavra. Eu até me perdi onde eu estava. Estava falando do urgente, né? Ah, gostei demais de te ver, Austin. Gostei mesmo. Então a gente se dedica nesse urgente. Quando a conta vem do urgente, porque o nosso homem espiritual ele está enfraquecido, a gente, quando se depara com um problema, uma circunstância adversa, a gente não tem força, às vezes, nem para levantar e bate uma depressão. Aí você fica mal, você tem que... muitas pessoas vão buscar, né, alguns tratamentos alternativos, psicólogo, psiquiatria. Eu não estou falando contra isso, Deus deixou isso aí para a gente poder buscar quando a gente entende que precisa mesmo. Mas quando, na verdade, Deus te chama para um relacionamento de intimidade, que Ele fala que a palavra dEle entrando todo dia e renovando a sua mente, ela é remédio para a sua vida. Olha só que coisa maravilhosa, gente. E quantas pessoas, não poucas, estão experimentando desse remédio da palavra. Sabia que a palavra, ela te cura em todos os segmentos da sua vida. Amém? A palavra te cura espiritualmente, a palavra te cura emocionalmente, e a palavra produz vida para o teu corpo físico. Isso é bom demais. E hoje, eu quis trazer esses dois contrastes aqui, o que é urgente e o que é importante, para a gente valorizar cada culto que nós saímos da nossa casa para chegar aqui na disposição de louvar a Deus, honrar Ele, dar atenção à palavra, porque isso está gerando algo muito importante dentro de nós. Isso não pode ser tratado ou banalizado, falar assim, hoje eu vou lá na igreja, tenho nada para fazer, vou lá na igreja. Eu não gosto quando a pessoa fala, eu vou na igreja, assim, porque eu não tinha nada para fazer. Não, você vem na igreja porque você entende que uma palavra que você vai receber aqui pode mudar a sua vida. Muda o curso da tua história. Mudou. Uma vez que eu entrei na igreja, eu estava perdido, há mais de quase 30 anos atrás, eu entrei na igreja, escutei uma palavra, e hoje eu sou quem eu sou em Cristo, porque eu escutei uma palavra 30 anos atrás, e fez uma conversão no caminho que eu estava, para um caminho do reino de Deus, naquilo que Ele planejou para mim antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E hoje eu quero trazer para você aqui 6 declarações de fé. Eu quero afiar essa ferramenta poderosa. Vamos ver quem acerta, que é a sua não. Essa ferramenta poderosa que é a sua boca. Aquilo que você declara, você faz uma declaração em fé, vai produzir no mundo espiritual, no mundo invisível, algo poderoso que você vai chamar à existência. E tu sabia que tudo que foi criado surgiu do invisível, daquilo que não existe? Hebreus 11, verso 3, olha como é que é importante aqui, fala assim, pela fé entendemos que o universo, essa coisa tão grande, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Tudo que você vê se formou através da palavra no invisível. O haja de Deus começou a acontecer. Então, muito bem, eu quero crescer junto contigo, nessa dinâmica da gente confessar, por isso que eu botei 6 declarações de fé, para dar um apontamento aí para 2019. A gente vai começar em dezembro, nas quartas de dezembro, falar sobre 10 passos assim, de sucesso para um 2019 abençoado. E eu já quero convidar você a estar aqui, fazer planos, né, para estar aqui com a gente nas quartas de dezembro, que a gente vai ter palavras aqui maravilhosas e você vai ficar cheio delas em nome de Jesus. Então, eu vou aqui passar junto contigo e eu vou pedir que você, juntamente comigo, faça algumas declarações, pelo menos essa que vai estar em preto, grandona. E a primeira que eu quero apontar contigo, já passei aqui, vê se ligou aí.
Liguei aqui. A primeira é essa daqui, ó. Acho que dá para ler aqui, tá grande. Vamos falar junto? Primeira, eu sou justiça de Deus, nova criatura. Para quem que serve isso aí? Para você, que é nova criatura, junto comigo. E eu quero te dar algumas bases aqui, ó. Porque nós nos tornamos novas criaturas e aconteceu esse evento maravilhoso. Não é um processo, como muita gente pensa. Ser justiça de Deus, algo que eu e você nos tornamos hoje, não é pelos nossos méritos, mas foi pelos méritos de Cristo. E nós nos tornamos justiça de Deus quando nós nos tornamos novas criaturas, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero te dar algumas bases, aqui está pequeno, mas dá até para ler, se você se esforçar um pouco. Olha como é que diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga assim comigo, eu sou justiça de Deus. Deus, Ele fez algo lindo na cruz, a obra consumada, o está consumado, para hoje você estar na presença dEle, assim o véu foi rasgado, nós entramos com ousadia no trono da graça, como filhos amados do Pai que somos, e nós podemos ser chamados de nova criatura, justiça de Deus. Isso é bom demais. Olha Efésios 2, aquele que está embaixo ali, ó. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em santidade. Você se tornar a justiça de Deus, isso foi um evento. Quando Cristo ressuscitou e você ressuscitou com Ele, você se tornou justiça de Deus. O processo que ocorre agora na minha e na sua vida é um processo de santidade. E isso vai nos limpando cada vez mais. Eu gosto de usar a palavra arquivo, porque quando a gente vem para Cristo, a gente vem cheio de arquivos errados dentro da nossa mente. A gente não sabe viver como santo. A gente não sabe viver como filho de Deus. A gente não sabe que agora a gente é herdeiro e a gente tem uma herança. E a gente tem que aprender todas as coisas. Então Ele vai limpando a gente, esse processo vai acontecendo. E eu vou te falar, o processo de santificação na vida do Filho de Deus, ele nunca termina. Deus está sempre fazendo a obra na nossa vida acontecer. Olha Filipenses 1:11, cheios dos frutos de justiça. Isso aqui está falando de mim e de você, ó. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Coisa linda aqui, ó. Romanos 3:22-24. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e eles estavam destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós estávamos mesmo na condição de inimigos de Deus, separados dele. A gente não tinha direito a nada, mas Ele nos justificou através da obra consumada da cruz. E hoje a gente pode ter essa redenção maravilhosa. Olha esse aqui, Romanos 5, no verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, aqui está se referindo a Adão, e o pecado de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você quer reinar em vida, querido? Eu quero te adiantar que você já está reinando em vida. Isso é algo que já começou a acontecer. Ah, pastor, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que eu estou reinando em vida. Pelo contrário, as coisas estão ficando difíceis para mim cada vez mais. Querido, você não precisa sentir. Você só precisa crer e tomar posse nisso em nome de Jesus. Que quando você tomar posse disso, a sua mente recebe renovação e você começa a andar como filho de Deus, tendo autoridade.
Outra declaração aqui, eu tenho 6 para essa noite, ó. Vamos falar junto aqui? Eu tenho a sabedoria de Deus. Você tem a sabedoria de Deus? Glória a Deus. E Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo. Então, é possível, pastor, ter a mente de Cristo? É possível. Sabe quando? Quando você tem intimidade com Ele. Dentro de você habita uma pessoa, o Espírito Santo, que é uma parte de Deus. Ele foi para o Pai, mas Ele deixou o Espírito da verdade habitando dentro de nós. E o Espírito da verdade, ele é lâmpada para os nossos pés. Que Ele é a palavra Jesus e Ele nos dá direção, Ele ilumina os nossos caminhos. Eu tenho algumas bases bíblicas aqui para falar contigo dentro dessa declaração de fé aqui. Olha só como é que diz o Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1:5, sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Glória a Deus. Provérbios 2, de 1-5, filho meu, está falando para nós, ó, filho meu, se aceitares minhas palavras e esconderdes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçareis a tua voz, e como a prata a buscareis, e como os tesouros escondidos a procurareis, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Muito maravilhoso. Provérbios 8:11, porque melhor é a sabedoria que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Provérbios 8:35, porque aqui está embaralhando aqui, porque o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor. E essa sabedoria, querido, ela não é uma coisa que você, fora de Deus, você consegue ter. A sabedoria que vem da parte de Deus, você só consegue com intimidade com Ele, buscando a face dEle, entendendo muitas vezes a Escritura. Já viu quando uma pessoa lê a Bíblia, mas ela não consegue entender o que está escrito ali? Porque ela não tem a revelação, ela não tem a sabedoria dada por Deus para interpretar a palavra de Deus. E quando isso não acontece, quando você não tem uma busca de intimidade, de leitura, isso aí fica difícil você ter uma sabedoria humanamente falando, porque na nossa mente humana, nós somos tendenciosos a receber muitos ataques, né, do inimigo, do mundo, de palavras, de vozes que a gente ouve, e pouco a pouco a gente vai perdendo, né, uma certa sabedoria e começa a concordar com coisas que a palavra diz que nós devemos ir contra e declarar que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Então repete comigo aí: eu tenho a sabedoria de Deus. Aleluia. Aqui, outra aqui, ó. Diga comigo: em tudo que eu ponho a mão, eu cresço, progrido e prospero. Aleluia. Isso é bom demais. Isso tem que ser uma verdade para mim e para você. Tem gente que às vezes é muito negativo. Você conversa com a pessoa e você percebe, mas isso não é para mim. Eu vou fazer esse curso, mas eu acho que eu não vou conseguir. Queridos, a palavra te garante que se você é filho dele, se você tem um compromisso com ele, ele é o Deus que abre portas para você. Eu estava lembrando de um texto, quando estava, não está nem aqui nos versículos, mas eu estava lembrando lá de João 10, quando Jesus está falando para os seus discípulos a respeito do ladrão, e ele fala assim: o ladrão veio para fazer 3 coisas, e ele começa para roubar, ele quer te roubar de alguma coisa, ele quer roubar a tua saúde, ele quer roubar as tuas oportunidades, ele quer roubar os seus relacionamentos, ele quer roubar uma mente saudável,
Ele veio para roubar, ele veio para matar você. Ele quer matar os seus sonhos, as suas realizações, os seus projetos, seus propósitos que ele tem para você e que ele coloca no teu coração para realizar. Ele quer matar isso, ele quer te destruir. Você imagina Jesus falando isso para os seus discípulos, como eles devem ter ficado assim assustados com aquela declaração. Mas daqui a pouco eu acho que ele deve, se tivesse uma pedra, se eu imagino essas coisas, tivesse uma pedra assim, ele subiu no lugar mais alto e falou: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para romper todas as obras do maligno na nossa vida. Antes a gente não tinha esse conhecimento, antes a gente não tinha como tomar posse, porque nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje, depois do novo nascimento, nós nos levantamos em Cristo Jesus e nós podemos declarar que em tudo que eu ponho a mão, eu cresço, eu progrido e eu prospero em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse disso aí, querido. Se você está vivendo assim um momento de sequidão, um momento assim que você não está conseguindo emprego, as coisas estão difíceis, você está tendo que pedir emprestado e não emprestar, Deus não tem esse plano para você. Deus não tem esse plano. O plano de Deus, ele é fantástico. É fantástico. E nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Estava contando para o Dirmã, pastor Dirmã, aqui cedo, um testemunho do diretor da CPAD. Diretor da CPAD, CPAD em alta, bombando, o cara com um salário muito bom. E o diretor foi ver uma casa, né, para a família dele, ele amou aquela casa. Contei logo cedo, né, irmão? Ele amou aquela casa e ele foi lá no banco. Quanto é que custa a casa? A casa era maravilhosa. E eu lembrei de Salmo 37, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele realizará os desejos do teu coração. Lembrei quando eu escutei. Segura aí que eu vou te contar o testemunho. Casa maravilhosa, e ele falou, quanto é que é a casa? Quando o cara falou o valor da casa, ele quase caiu para trás, falou, mas isso tudo, mas a casa valia, a casa era demais. E ele foi lá no banco, ele falou assim para o gerente que cuidava da conta dele, tinha uma conta boa, um salário bom, uma vida bem legal, equilibrada nas finanças, vê aí se o que eu tenho, que o banco pode me emprestar, dá para eu comprar essa casa aí financiada. O cara fez todos os cálculos lá e falou assim, rapaz, tem boas notícias para você não, ainda está longe do valor. Aí ele, quanto falta? Quando falou, ele era quase o preço da casa, o valor que faltava, e ele ficou chateado e falou, rapaz, mas falou para o gerente dele, deixa quieto então aí, numa outra oportunidade eu volto. E ele ficou orando, e teve uma oração que ele fez, muito simples, não desvalorize as orações pequenas. Ele conta no testemunho que ele deu uma oração, ele fez uma oração para Deus pequena, ele falou, pai, gostei tanto daquela casa, eu sei que você é dono do ouro e da prata, se aquela casa for bênção para a minha vida, abre as portas para mim. Aí ele fez essa oração, como essa que você faz junto comigo todos os dias, dirigindo, fazendo as coisas, e ele até, deve ter até esquecido, ele não fala assim, mas deve ter até esquecido. Passou uma semana, o gerente liga para o banco e fala assim, e rapaz, você vai comprar a casa? Aí ele falou assim, como que eu vou comprar a casa? Se você me falou que falta aquele valor. Aí ele falou, você está brincando comigo. Aí ele, por que estou brincando com você? Porque entrou um depósito aqui de uma pessoa que não quis se identificar e é justamente o valor que estava faltando na casa. Você tem fé para acreditar nisso aí, meu irmão? Se você tiver ou não, eu sei que ele está lá na casa agora, maravilhosa. E a vida é daqueles que vivem pela fé, querido. A vida do cristão é assim. Então olha só o que diz aqui o Salmo 1, está aqui, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Aleluia! Eu te convido, se você conseguir, eu não consigo, eu falo isso sempre, mas eu não consigo. Se você conseguir, tem 6 versículos, tenta ler todo dia o Salmo 1. Levantou, primeira hora do dia, lê os 6 versículos do Salmo do 1, como se fosse um devocional. Ele é maravilhoso, ele começa ali te dando conselho do que você não deve fazer, e quando chega no 3, ele libera essa palavra aqui, ó, você será como uma árvore, se você me obedecer, e tudo que você fizer, prosperará. Quantos recebem aí? Dê um aplauso a Deus aí.
É isso aí. Em tudo que eu ponho a mão eu cresço, progrido e prospero. Deus tem isso para a gente. Ele tem prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Ele quer nos ver bem. Eu não vou ler todos os versículos, senão fica um pouquinho cansativo, tá? Mas você vai anotando aí as referências. Está dando para anotar as referências? Tá? Tudo referência para te dar base dentro da declaração. A 4 é essa daqui, ó. Eu tenho o quê? Você tem uma herança de prosperidade. Prosperidade, querido, nunca ache que você é um Zé Ninguém, que você não tem nada. Tem gente que fala, quem sou eu, né, pastor? Não tenho nada nessa vida, que eu acho até engraçado. Você já viu entrevista de pobre, que ele fala que não tem nada, aí perdeu a casa numa enchente, eu perdi tudo que eu tinha, e ele fala que não tinha nada. A gente sempre tem alguma coisa, e a gente acaba desvalorizando, olhando para aquilo que a gente tem, a gente fala que não é nada. Ainda mais você que é nascido no reino de Deus, Deus te fez nova criatura, uma parte da Trindade veio habitar dentro de você. A gente dá glória a Deus aqui, aleluia, e fala até em línguas, mas quando a gente está passando às vezes pelo fio, o fogo da fornalha está aquecido contra a gente às vezes esquece até que a gente tem uma herança de prosperidade com Deus, e a gente às vezes abre a boca até para blasfemar, para falar coisas que não era. Você lembra que eu falei assim, eu vou colocar algo no teu coração, nessa ferramenta poderosa que é a boca. Como a gente vê pessoas usando a boca para declarar algo contra elas mesmas. E a boca é uma ferramenta poderosa, querido. A boca ela tem que ser bênção. Por isso eu gosto do Salmo 34. O Salmo 34, ele abre assim falando que o louvor do Senhor esteja nos meus lábios, o quê? Continuamente. É um ato contínuo. Todo dia eu louvo ao Senhor. Aquele louvor ali está falando disso, de um estilo de vida que agrada a Deus. Não é sair cantando música o dia todo. O louvor do Senhor, as músicas que eu canto lá na igreja que eu gosto muito. Não, é um estilo de vida que agrada a Deus. Quando chega as propostas, você fala assim, não, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. É todo dia, a nossa conversão é todo dia. Não vem dizer que agora você aceitou Jesus, agora... Não, todo dia você vai ter que dizer não a algumas coisas que vêm do mundo. A gente está no mundo. A gente briga contra essas coisas. A gente tem inimigos grandes, o mundo, Satanás e nós mesmos. Às vezes nós jogamos contra nós mesmos. E a gente declara coisa que não é para declarar. A gente fala contra a verdade da palavra. Quando a gente fala que a gente está passando por uma coisa, e a gente fala que a gente não vai aguentar passar aquilo, sabia que você está chamando a palavra de mentirosa? Porque ele fala que ele não te dá nada que você não consegue suportar. É algo para a gente observar. Deus está falando com a gente aqui essa noite, amém, irmãos? Olha aqui, o 5, eu tenho o quê? Saúde da planta dos meus pés à raiz dos meus cabelos. Você tem saúde? A irmã até deu uma batidinha no cuco assim, né? Aqui, ó, na raiz dos meus cabelos. Então, deixa eu te falar um negócio, eu vou te dar a base bíblica aqui. Esse aqui eu vou ler quase todos aqui, porque vale a pena. Isso aqui é algo que aflige muito o povo, que é a enfermidade. A gente está num mundo que conhece a corrupção. Eu não estou falando da Lava Jato, eu não estou falando dessas pessoas que se corromperam por causa de dinheiro, eu estou falando a corrupção do mundo que a Bíblia fala. A gente respira um ar poluído, a gente come alimentos adulterados e a gente não está livre disso. Então a gente tem que se apegar com o poder da palavra, o poder que a palavra tem para nos curar nos nossos corpos físicos também, e declarar ela todo dia, para que a gente receba dessa cura do Senhor. Você acredita nisso aí? Você crê junto comigo? E quando fala aqui que eu tenho saúde da planta dos meus pés, à raiz dos meus cabelos, eu quero te falar que a doença ela pode se alojar em você, você não está livre disso, mas ela se aloja de maneira ilegal. Sabia disso? Quantos sabiam disso aí?
Nem todo mundo sabia, a maioria aqui não sabia. A doença, ela vem de modo ilegal. Se você for examinar as Escrituras, você não vai encontrar nenhum texto bíblico falando que Deus criou a doença. A doença foi fruto do pecado. Depois de Gênesis 3, Eva come aquele fruto que não era para comer. Ela dá para Adão, e quando Adão, que tinha todo o domínio sobre os ombros dele, o reino de Deus quebra ali diante de Adão, e Adão agora começa a viver longe assim de Deus, pode-se dizer assim. Ele tinha um vínculo, uma amizade de todo dia ter uma conexão ali, o Zoe estava dentro dele, e de repente Adão agora morre espiritualmente, por causa da desobediência. Foi aí que o caminho da enfermidade começou a chegar e foi pegando as pessoas. Você não vai ver Deus criando isso. Pelo contrário, tudo que você vê Deus criando, quando Ele acaba de criar, Ele fala: e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Ele não vai criar enfermidade. O que a enfermidade pode trazer de bom? A não ser quando as pessoas falam assim: por causa dessa enfermidade aqui eu me aposentei, pastor, não trabalho mais. Eu estou com a perna torta, mas eu não faço mais nada para ninguém. Enfermidade, a gente está rindo, mas a gente tem que identificar a fonte dela. A fonte dela é maligna, não tem nada a ver com Deus. Então, se você escutar alguém falando assim, foi Deus que colocou essa enfermidade no fulano, ou em mim, para me ensinar alguma coisa, e me trazer mais para perto dele, rejeite essa palavra e combata ela em nome de Jesus. Essa fonte não é de Deus, pelo contrário, é desse mundo corrompido que a gente vive, é os alimentos que a gente come, que o homem adultera, é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, não tem nada a ver com Deus. Deus, pelo contrário, Ele criou um aditivo poderoso, que é a cura divina, para você tomar posse dela, já que você não está livre disso. Olha o que fala aqui no Salmo 103, está tudo aqui, Salmo 103, verso 3, Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. Qual enfermidade que Deus não sara? Nenhuma, só aquela que você não consegue crer. E tem gente que está na igreja e não consegue crer que Deus vai sarar a sua enfermidade. E tem gente que fala: pastor, minha mãe morreu e ela era uma mulher de fé. Mas você sabe com certeza se ela tinha fé para ser curada? Porque a Bíblia fala que a fé que nós temos para nós mesmos. Às vezes a gente se conforma, a gente toma a forma do mundo pensar e a gente se conforma com uma situação que Deus não tem para a gente. Ou então, a gente tem que olhar para a palavra e ver que Ele sara todas as nossas enfermidades, não fica nenhuma de fora. Olha aqui, 1 Pedro 2,22, levando Ele mesmo, está falando de Jesus, está aqui em cima também, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, eu e você estamos mortos para o pecado. Quando a gente erra hoje, quando a gente peca hoje, isso é um acidente. Não pode acontecer como algo que acontece todo dia. Se as pessoas que você conhece, claro que não estou falando com você, vive na prática do pecado, o apóstolo João vai falar que essas pessoas nem conheceram ele ainda. Olha como é que ele fala: para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Querido, se você tomar posse disso aqui, eu vou ser ousado em dizer, você não pega nem dor de cabeça. Nem dor de cabeça. Eu estava compartilhando com o pastor Dirmã, que eu estava com uma enfermidade começando, e ela foi evoluindo, e eu estava fazendo essas orações básicas. Assim: Senhor, me cura disso aí está chato, está me incomodando, mas eu não apliquei mesmo no meu coração e com autoridade botar aquele negócio para correr. E eu fui deixando o negócio evoluir, e a Priscila começou a me alertar: você tem que ir no médico ver isso aí. Eu falava: eu vou, e o negócio crescendo, a pele ficando muito irritada. Teve um dia que eu estava sentado ali, não estou falando para ninguém procurar médico, nem deixar de tomar o remédio, foi a minha experiência. Estou falando de fé aqui, de declaração.
Estava escutando uma palavra ali, domingo de manhã, não tenho o hábito de fazer isso, uma palavra rema aqui na minha vida, em relação à fé e de tomar posse. Eu levantei, fui lá no meu gabinete, apaguei, a luz estava apagada, nem acendi, porque eu ia voltar. Eu fiz uma oração ali de fé, coloquei a mão na enfermidade, e aquela enfermidade foi embora para nunca mais aparecer. E a gente conversou sobre isso, né, irmã? Como é que essas coisas processam na nossa vida? Nós somos pastores, nós ministramos fé para o povo. Aí eu falei, eu não sei te explicar isso. Eu só sei que uma hora a gente pega o negócio, rema uma revelação, e a gente tem que ir nessa revelação e determinar essas coisas aqui que a palavra está dizendo. Eu sou sarado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver o outro aqui poderoso. Olha Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida. Lembra que eu falei que a palavra é remédio? Porque são vida para os que se acham e saúde para todo o teu corpo. Querido, Deus te ama por completo. Ele quer que você viva bem no espiritual, no emocional e no teu físico. Ele quer que você seja conhecido como vida boa. Você quer passar assim na rua, lá vai o vida boa. Vida boa sou eu. Ele quer que você tenha vida boa. Mas tem gente que às vezes tem uma crise. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, ó. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão assim. Isso, olha só. Quem aqui quer ver o mal para os seus filhos? A irmã ali ia levantar, já fez assim, ó. Tipo, sou eu não. Ninguém levanta a mão porque você não quer ver o mal dos teus filhos. Pelo contrário, você quer ver teus filhos com saúde, você quer ver teus filhos prosperando. Mas você sabia que às vezes em relação a Deus, esse Pai 1000 vezes mais amoroso, que nos ama muito, a gente tem um arquivo errado, que a gente está passando uma situação difícil e que Deus não está nem aí para a gente. A Bíblia fala que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O que dirá Deus, gente? Ele tem um caminho maravilhoso para cada um de nós. Ele não tem prazer no teu sofrimento. Vamos fazer uma declaração assim? Levanta a tua mão comigo aí. Deus não tem prazer no meu sofrimento. Pelo contrário, Ele que me dá todos os livramentos que eu preciso para ser feliz. Amém. Glória a Deus. E por último, esse aqui, ó. Você pode dizer forte comigo ali? Eu tenho uma família abençoada. Aleluia. Vamos ficar de pé, aproveitar esse momento aí de alegria de vocês. Chama a equipe de louvor, a gente vai fazer uma declaração. Não sei se dá para a gente cantar. Josine, dá para a gente cantar? Quem sou eu para que o grande rei... A gente vai cantar essa música para fechar, mas dentro eu tenho uma família abençoada. Queridos, eu quero dar um conselho para as mães, para os pais, para os filhos que estão aqui. Não fale mal da sua família. Abençoe eles, abençoe. O pai tem que abençoar a mãe e os filhos. A mãe tem que abençoar o marido e os filhos têm que abençoar mamãe e papai. Deixa fluir de vocês palavras de bênção. É muito ruim quando a gente está numa batida forte, aí fora no mundo, tomando pedrada, às vezes pessoas vindo contra nós, pessoas no mundo natural, que são difíceis de amar, mas Deus está nos aperfeiçoando para amar, para ser bênção umas para as outras. Então você imagina, a pessoa chega em casa, às vezes papai maltrata com palavras, às vezes não é só batendo não, uma palavra às vezes pesada. Cuidado de como você está educando o seu filho. Mostre a bondade para o teu filho, mostre o amor, para que ele possa, nesse ambiente do amor, nesse ambiente da paixão por ele possa reconhecer que você quer o bem para ele. Às vezes as pessoas falam para mim: pastor, mas o meu filho é muito rebelde, o meu filho ele não quer nada com Deus. Ore pelo seu filho, ame o seu filho, abrace o seu filho.
Mesmo que ele tenha de se debater e sair de você, vai atrás. Beije o seu filho. Cuidado, às vezes a gente pensa que a disciplina, com muita força, vai dar jeito. Mas o livro de Romanos fala que se a gente mostra bondade, ele está se referindo a Deus, as pessoas elas vão ficar constrangidas. E elas, uma hora, a ficha delas vão cair e elas vão entender que a gente só quer o bem delas. E Deus, ele tem uma família abençoada para cada um de nós. Tem gente que vem falar comigo que fala assim: pastor, eu sou o único da minha família convertido. Mas aí eu fico olhando e falo: por enquanto. Por enquanto. Então, se você é o único da sua casa que serve a Deus, eu quero te dar essa palavra profética hoje, por enquanto. Que com o teu testemunho, com a sua vida no altar, você vai ser um espelho da glória de Deus. E eles vão ver Cristo através de você. E eles vão querer também participar desse reino maravilhoso. Vamos cantar?